A agricultura urbana é um grande guarda-chuva. Isso significa que tem muitas tipologias, muitas expressões que cabem dentro dela. Uma dessas expressões são as hortas comunitárias. E desde 2010, mais ou menos, que a gente tem visto na cidade de São Paulo que uma série de hortas comunitárias tem pipocado, sobretudo pelo centro expandido da cidade. E essas iniciativas comunitárias, elas agregam basicamente pessoas de uma vizinhança próxima a uma área de atuação, geralmente espaços públicos, que inicialmente estão ou muito abandonados ou que estão tentando passar por uma ressignificação. Essas iniciativas comunitárias, elas são muito importantes para a cidade porque, em primeiro lugar, agregam essas pessoas para o espaço público, permitindo a vivência dessas pessoas em comunidade, o compartilhamento de novas ideias, de novas possibilidades para a cidade. Eu chamo isso de agricultura urbana como ativismo, porque mesmo que a pessoa muitas vezes não se enquadre como um ativista, ela está ressignificando o espaço urbano. Isso para a saúde das pessoas e para a saúde da cidade, sem dúvida, é fundamental, porque garante um novo tipo de apropriação do espaço público, ressignifica esses espaços com áreas verdes, porque a horticultura necessariamente vai ser uma nova área verde, vai trazer um cuidado maior para esses espaços da cidade e reestabelece uma conexão das pessoas com a natureza. No meio urbano, muitas vezes a gente perde um pouco essa conexão com a natureza. A gente não tem muita ideia de quanto tempo os vegetais demoram para crescer, como é o ciclo desses vegetais. E fora que essas hortas comunitárias, elas geralmente agregam diferentes tipos de atividades para além do cultivo de hortaliças, como, por exemplo, contato com insetos, por exemplo, as abelhas nativas brasileiras que são sem ferrão, que ajudam na polinização desse ambiente, a compostagem do lixo orgânico e dos demais dejetos orgânicos, ajuda a pensar a questão hídrica da cidade. A gente sabe que São Paulo tem passado por diversas crises hídricas e essas hortas comunitárias são experiências para a gente absorver a água da chuva, para a gente melhor cuidar das áreas de mananciais, nascentes que existem em áreas públicas, o melhor manejo dessa água, o aproveitamento dela. Essas iniciativas também nos ensinam muito sobre a potencialidade de outras energias alternativas numa pequena escala para poder gerir essa horta e essa praça de uma maneira comunitária. E muitas vezes essas pessoas levam esses conhecimentos para suas casas, replicando essas iniciativas por toda a cidade. A gente diz que essas pequenas ações de caráter local, eu chamo essas pequenas ações de micro-revoluções ou revoluções tranquilas, elas promovem mudanças radicais no espaço da cidade. E com esse caráter de multiplicar essas ações na casa das pessoas, em outras praças da cidade, quem sabe no futuro a gente possa ter uma cidade bem diferente do que a gente tem hoje. É importante lembrar também que a agricultura urbana, ela está trabalhando com práticas agroecológicas e da permacultura. Isso significa que toda a produção hortícola em espaços públicos hoje são produções limpas, produções orgânicas, sem uso de agrotóxicos. A agroecologia também permite técnicas de cultivo de consorciamento, assim como a permacultura, permitindo diferentes estratos de vegetais no mesmo ambiente. Isso significa plantas rasteiras, herbáceas, com arbustivas e arbóreas. Muitas vezes a gente não precisa atuar apenas no sentido de fazer uma horta, mas, por exemplo, uma agrofloresta, criando diferentes estratos, espécies arbóreas que podem promover, trazer um pouco mais de sombra, de umidade para as cidades, melhorar o conforto térmico de algumas áreas, sobretudo de praças que são muito áridas, onde falta verde na cidade de São Paulo. E a agricultura urbana, eu costumo dizer que ela é muito antiga, ela é tão antiga quanto a cidade, porque para se existir cidade, precisa existir uma produção agrícola próxima da cidade, para abastecê-la.
Então a prática da agricultura urbana, ela está aí desde que nós, sociedade humana, decidimos nos juntar em cidades. Só que com o crescimento exponencial das cidades, do processo de urbanização, a gente foi perdendo, se distanciando dessas práticas agrícolas. Então a realidade do campo ficou muito distante da realidade da cidade. E hoje, para a sociedade contemporânea, eu diria que a agricultura urbana é muito importante porque ensina a gente a relembrar como que é essa produção agrícola, como é a realidade muitas vezes do campo e resgatar práticas ancestrais, aquilo que ficou no passado, que a gente não se dá mais conta, não presta mais atenção ou que a gente se esqueceu. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país que passou pelo processo de urbanização há pouco tempo na história. Foi agora, na segunda metade do século XX, que a urbanização explodiu no Brasil. Então ainda tem gerações dos nossos avós que viveram no campo, migraram para a cidade e esses conhecimentos podem ser retomados, podem ser reabsorvidos entre essas diferentes gerações.